got nothing to hide. It's a very bright. Focus the light. I got nothing to hide. It's very... Sábado nós vamos ter um desfile maravilhoso da Poesia Fashion, que é a loja que nos veste aqui no programa. A loja fica ali no Shopping Granville, aqui na Venceslau Escobar, aqui na Zona Sul. Então você que quer estar por dentro do mundo fashion, por dentro do que vai se usar agora no verão 2010, você não pode perder. Então, desfile da Poesia Fashion agora no próximo dia 14 de novembro. E vamos saber então um pouquinho sobre a acupuntura nos nossos animaizinhos. Será que é possível? Quais são os animaizinhos que podem receber então esse tratamento? Vamos saber agora então com a especialista no assunto. É com você, Luciana Borba. Boa noite, Viviane Pinto, médica veterinária, está aqui no Brilho da Noite hoje. E olha só quem ela trouxe. É o Dick, né? É o Dick, é um paciente. Dick. Ah, que coisa mais lindinha. Olha só, ele é teu ou é... Ele é meu e eu faço acupuntura nele também. Então, além de ser meu, ele é meu paciente também. Ele é seu paciente também. Também. E como que surgiu essa ideia de acupuntura para os animais? Na realidade, a acupuntura é feita em animais já há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, ela é bem antiga. E no Brasil, ela surgiu, a acupuntura humana surgiu em meados de 1970. E em animais, há aproximadamente 10 anos foi criada uma associação, que é a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária. E a partir daí começou a se desenvolver a técnica aqui no Brasil também para os animais. Então, o médico veterinário ele tem que fazer um curso específico, uma qualificação para poder aplicar essa técnica da acupuntura nos animais. Exatamente. Primeiro tu te gradua em veterinária e depois tu faz uma especialização. Essa especialização normalmente ela é de 2 anos a 2 anos e meio e a partir daí a gente pode aplicar nos animais. Se por um acaso tiver um médico veterinário que se meteu a fazer essa acupuntura nos animais, pode dar algum problema, não é? Pode dar problema porque na realidade existe o ato só de tu colocar a agulha e existe o ato todo da medicina tradicional chinesa, onde tu faz o diagnóstico e a partir de um diagnóstico que envolve várias coisas, a gente vai tratar o paciente como um todo. E aí que é a diferença, ou eu só vou botar uma agulha onde ele tem um probleminha, ou então eu vou fazer um diagnóstico de um todo para tratar esse animal como um todo, não apenas com o probleminha que ele tem. E quais são essas doenças que a acupuntura pode tratar nos animais? Na realidade, a gente pode usar a acupuntura para tratar assim, diversas doenças, tá? Nós podemos tratar tanto o que é muito comum que chega pra gente são aqueles animais que têm hérnias de disco, que muitas vezes eles não caminham e eles retornam a caminhar a partir da acupuntura. A gente pode tratar qualquer tipo de dor com acupuntura, né? Artrites, artroses, gastrites, insuficiências renais. Claro que muitas dessas patologias associadas também com alopatia ou com fitoterapia, né? A gente agrega outras terapias junto, mas distúrbios comportamentais, né? Problemas de pele, que a gente nem imagina, vou tratar com acupuntura problemas de pele. Sim, problemas de pele. A gente consegue excelentes resultados e os animais ficam contentes, os proprietários mais ainda, né? E quais são os animais que estão mais propensos a ter essa hérnia de disco? Porque é uma doença bem séria, né? O bichinho parar de caminhar. É bem séria e, na realidade, a raça que mais acomete são os Dachshunds, né? Os famosos linguicinhas. Linguicinhas. Tá? Devido à característica da raça, que é mais alongado, que é todo tortinho, então facilita. Então, nesses animais, a gente tem, assim, ó, do percentual de, vamos supor, 80% dos nossos pacientes de hérnia são Dachshunds. São dessa raça. São dessa raça. E os animaizinhos também sofrem com gastrite? Como que acontece isso? Também é uma questão emocional? Porque parece que para nós humanos é uma questão emocional, né? Ficar nervoso, ficar com gastrite. E os bichinhos também são assim? Para eles também pode ter um fundo emocional. Na realidade, às vezes a gente pensa, é só um bichinho, mas não. Na realidade, eles têm sentimentos, eles entram em depressão, eles têm ansiedades e tudo isso pode levar a uma gastrite, por exemplo. Tá? Como identificar essa depressão nos animais? Normalmente o proprietário identifica essa depressão como assim, ó, um animal que era super contente, brincalhão, a partir de um determinado acontecimento, ou perdeu algum outro cachorrinho que vivia junto, ou perdeu alguém da família, né? Então, o proprietário, ou alguém da família que ele tinha muito contato, e aí eles ficam tristes, eles passam a não se alimentar normalmente, então eles comem menos,
tu vê que é um animalzinho triste dentro de casa. E quem convive diariamente sabe quando tá bem e hoje ele tá meio esquisito, né? Não tá alegrinho. E a partir daí se desenvolve a depressão mesmo. E quando a gente fala assim, a gente vai conversar sobre o mercado imobiliário hoje aqui no programa Brilho da Noite. Essa questão da família mudar de residência afeta também os hábitos do animal? Afeta. E precisa de uma adaptação, né? Normalmente, assim, ó, na época da mudança, o que acontece? Se o proprietário está super agitado e está ansioso, os animais acabam ficando ansiosos. O que a gente sente, ele percebe e também reage. Também. E a energia que está no ambiente, eles também ficam com a mesma energia. Então, se é um ambiente que está um ambiente de ansiedade, um ambiente, vou me mudar, então arruma todas as malas. Tu imagina, coitadinho do cachorro que está acostumado com tudo no seu lugar, daqui a pouco ele vê o proprietário colocando tudo dentro da mala e diz, sim, eu vou aonde, né? Então ele não tem essa noção que ele também vai. Então fica ansioso também. E para quais animais é indicada a acupuntura? A acupuntura pode ser feita em qualquer animal, né? Pode ser feito em pequenos animais de companhia, cães e gatos, pode ser feito em pássaros, pode ser feito em cobras, pode ser feito em equinos, bovinos, qualquer espécie. Agora eu quero que tu me conte em qual animal desses, assim, mais estranhos, uma cobra. Na realidade, tu já fez uma cobra? Não, numa cobra ainda não, mas já vi relatos, né? Já existem trabalhos. Tem que botar a cobra pra dormir pra conseguir fazer nela? Ou alguém segura pra ela não morder? Alguém segura e aí a gente faz. Já fiz numa tartaruga, né? Que tinha dificuldade de locomoção com os membros posteriores, por erros alimentares. E aí a gente colocava ela em cima de um suportezinho, que era na realidade era um frasquinho vazio de leite em pó, assim. Ela ficava ali, não se mexia e a gente agulhava nos pontos que a gente adaptou pra ela, porque na realidade não existe um manual de como tu coloca a agulha na tartaruga, né? Mas aí a gente adapta o que a gente sabe para os outros animais em relação anatômica com que ela tem e trata da mesma maneira. Luciana, uma pergunta que acaba de chegar agora de um telespectador que ligou para o nosso telefone aqui, 3266-7153. Se a nossa veterinária poderia então mostrar, exemplificar no nosso cachorrinho ali, como é que funciona a acupuntura então para os animais. Tem como fazer isso agora ao vivo aqui no programa? Tem como fazer. E só assim, alguns animais eles ficam dormem durante a sessão, né? Essas agulhas quando entram normalmente elas causam uma sensação que a gente chama de uma sensação de DT e isso às vezes provoca um pouquinho de dor, então às vezes eles podem reclamar, mas na maioria das vezes eles se comportam super bem. Vamos ver como é que o Dick vai se comportar. Ele pode sentir um pouquinho de incômodo então quando utiliza essa agulha. Desconforto, pode, na hora da colocação da agulha, mas depois a tendência é estabilizar e ele não se incomoda mais com elas. Vamos experimentar. Vamos, eu vou ali pra perto dela porque eu quero continuar fazendo umas perguntas. Tá. Eu quero saber se essa agulha é a mesma que a gente utiliza nos humanos. A agulha é a mesma utilizada em humanos, a técnica é a mesma utilizada em humanos, tá? A única diferença é quando o acupunturista vai fazer na pessoa, a pessoa normalmente fica quietinha, né? E a gente, com os animais, eles se mexem, a agulha às vezes sai do lugar, mas normalmente eles comportam bem. As agulhinhas, ó, ele sente, claro, a entradinha da agulha, mas quando a gente coloca, ele fica. Vou colocar mais uma, né, Dick? E como vocês fazem para identificar os pontos onde devem ser colocadas agulhas de acordo com o problema, a doença que o bichinho está passando? Tá, então no primeiro momento a gente diagnostica o problema, né? Na medicina tradicional chinesa, então a gente leva em consideração alguns fatores, ó, ele sente que a agulhinha entrou, ele dá um pulinho, mas é isso, ele permite bem. É rapidinho. É rapidinho. Essas agulhas ficam em torno de 20 minutos no paciente, podendo ficar 20, 30 ou quanto, mas de uma maneira geral, elas ficam 20 minutos no paciente. É uma agulhinha bem fininha, né? Você vê que agora ele já tá bem quietinho ali no colo dela. E uma outra pergunta, quantos pontos podem ser estimulados assim ao mesmo tempo no bichinho? Ou às vezes um só já é o suficiente para tratar ele? Não existe essa coisa assim, ó, vou botar muitas agulhas e daí eu tenho um melhor tratamento. Não, a gente até diz assim, ó, seleciona bem